Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão referente à 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo 2019. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica, senhor presidente, está em Filipenses, capítulo 1. Paulo Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos diocesanos. Graças a vós e paz, a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus, todas as vezes em que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria as orações, por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa compreensão do Evangelho desde os primeiros dias de até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Somente até aqui, presidente. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Havendo quórum regimental, passaremos para a ordem do... desculpa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente. Mensagem número 126 de 2019. Senhor presidente, ilustres vereadores, temos a honra de submeter à apreciação desta colenda Casa de Leis o projeto de lei orçamentária do município para exercício de 2010, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, na lei orgânica do município. A proposição foi elaborada de conformidade com as diretrizes orçamentárias para 2020, fixadas na Lei 1533, de 12 de agosto de 2019, e compreende os orçamentos da administração direta, do Legislativo, da Seguridade Social e de investimentos, abrangendo todas as secretarias e demais setores da administração. O projeto de lei apresenta compatibilidade com as diretrizes e metas das normas em vigor, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei Complementar número 101 de 2000 e com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em observância ao princípio da transparência, foram realizadas no plenário desta egrégia Câmara audiências públicas para apresentação do projeto de elaboração das diretrizes orçamentárias e, posteriormente, da Lei Orçamentária Anual, garantindo aos nobres edis a oportunidade de debaterem e apresentarem propostas a serem inseridas na LOA 2020. Diante das alterações registradas no cenário econômico e das mudanças nas perspectivas de crescimento dentro do lapso temporal compreendido entre as datas da estima inicial e de conclusão dos trabalhos relacionados à confecção do orçamento, à projeção da receita, em seu conjunto, resulta uma expectativa de arrecadação do total de R$ 225.430.000. Senhores edis,
Mesmo diante das incertezas do cenário político e econômico que estamos vivenciando, conseguimos, com muito esforço e compreensão da população piraiense, dos nossos servidores e também daqueles que fornecem serviços e produtos às secretarias municipais, equacionar as contas públicas, mantendo os pagamentos em dia e, consequentemente, garantindo a prestação de serviços de qualidade, notadamente nas áreas de saúde, educação social e meio ambiente. Dentro das nossas possibilidades, continuaremos a enviar esforços na atração de novas empresas, propiciando a geração de novos postos de trabalho e geração de renda. Da mesma forma, estamos buscando meios seguros para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços municipais, e a participação da Câmara de Vereadores é fundamental neste processo. Continuaremos na busca de recursos federais e estaduais para a realização de projetos e ações visando a melhoria da condição de vida dos nossos munícipes com políticas sérias e transparentes. É tempo de uma reflexão desta Câmara de Vereadores no sentido de compatibilizar a verdadeira necessidade da população com os mecanismos orçamentários e, como já dissemos, adequar os remanejamentos ao real necessário que toda administração necessita para atender no tempo certo a sua população. Desta forma, evidenciada a relevância da matéria, estamos convictos de que os nobres integrantes desta Casa Legislativa não faltarão com seu valioso apoio na aprovação da presente propositura, motivo pelo qual, desde já, apresento em nome do povo piraiense protesto de profunda admiração e elevada consideração. Projeto de Lei número 140 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Piraí aprova e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2020, compreendendo: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e vinculados. Artigo 2º. A receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 232.530.000. O orçamento fiscal em R$ 167.309.316. Orçamento da Seguridade Social em R$ 65.220.683. As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 1º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante nos anexos 2 e 3. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária fixada em R$ 232.530.000, distribuídas nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza de despesa constante nos anexos 4 e desdobrada até o nível de elemento de despesa constante do anexo 5, compreendendo assim: orçamento fiscal em R$ 123.280.459. Orçamento da Seguridade Social, R$ 109.249.541. A execução de novos projetos só se dará mediante suficiente disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, atendendo o disposto no artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos está definida nos anexos 6 e 7 desta lei. Artigo 8. Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1 da Lei número 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% da despesa total fixada nesta lei, em consonância com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou em um órgão para outro, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades e aplicação e elementos de despesa com a finalidade de suprir insuficiências dos orçamentos fiscal e seguridade social, mediante a utilização de recursos provenientes de 1. Anulação parcial total de dotações. 2. Incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior
efetivamente apurados em balanço. 3. Excesso de arrecadação em bases constantes. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro para o município, observando os preceitos legais aplicáveis na matéria. Fica atualizado o anexo de metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, que passa a vigorar na forma do anexo 8 deste projeto de lei. Parágrafo único. A compatibilidade da programação orçamentária com as metas constantes do documento do que trata o artigo 5º da Lei 101, de 4 de maio de 2000, fica demonstrada no anexo 9 deste projeto. Artigo 11. Para atender o disposto no artigo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, o presente projeto foi elaborado conforme o PPA, Plano Plurianual, estando a compatibilização evidenciada no anexo 9 desta lei. Artigo 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos de administração instituídos pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei, através da distribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação necessários à adequação desde que observado o disposto no artigo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. Os recursos da reserva de contingência serão utilizados de acordo com o disposto no artigo 20 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. O demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária e creditícia compõe o anexo 10 desta lei. Parágrafo único. Não há previsão de assunção de despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício 2020. Artigo 15º. A dívida pública municipal demonstrada até o nível de item de despesa, anexo 5º, será atendida pelas receitas previstas na lei, respeitadas as suas vinculações e segregadas, conforme anexo 2. Parágrafo único. As despesas decorrentes do refinanciamento da dívida pública serão custeadas pelos recursos da reserva de contingência, conforme demonstra o anexo de riscos fiscais que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. A aplicação dos recursos na manutenção, desenvolvimento do ensino, a aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais de educação, o Fundeb, compõe o anexo 11 desta lei. Artigo 17. A aplicação dos recursos na função saúde compõe o anexo 7 desta lei. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020 e revogam-se as disposições em contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de pareceres técnicos e propostas de emenda modificativa número 2 e número 3/2019. Câmara Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, proposta de emenda modificativa número 3/2019 ao projeto de lei ordinária número 140/2019. Altera a redação do caput do artigo 8 do projeto de lei ordinária número 140/2019, de 15 de outubro de 2019. Artigo 8º. Passa a ser a seguinte redação do caput do artigo 8º do projeto de lei número 140/2019. Artigo 8º. Caput. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 13º da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1 da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% da despesa total fixada nesta lei, em consonância com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em vigor, para transposição do remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, criando, se necessário, fonte de recursos, modalidades e aplicação e elementos de despesa, com a finalidade de suprir as insuficiências dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de: justificativa. A concessão de um percentual de remanejamento no patamar proposto pelo Executivo Municipal restabeleceria a autorização legislativa de 40%, aprovada por longos períodos por esta Casa Legislativa. A redução ocorrida nos últimos 2 anos para 0% se mostrou infrutífera e ocasionou sérios prejuízos para a administração municipal, face à demora na tramitação e aprovação dos projetos de lei,
solicitando remanejamento de créditos adicionais que por diversas vezes demoraram mais de 60 dias para serem submetidos ao plenário. A fiscalização por parte desta Casa Legislativa e da população poderá ser cristalinamente acompanhada pelo Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Piraí, que se encontra como um dos melhores do estado do Rio de Janeiro. A proposta de alteração do percentual contido no artigo 8º do projeto de lei número 140/2019 para 25% demonstra a atuação do Poder Legislativo como instrumento de fiscalização, controle e transparência dos gastos públicos, visto que de toda e qualquer alteração referente à lei orçamentária será obtido de publicação no informativo oficial e de remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que o nosso entender justifica o percentual proposto na presente emenda modificativa. Propomos a alteração do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício 2020, lei orçamentária anual, através da emenda modificativa, conforme autoriza o artigo 124, parágrafo 4º do regimento interno desta Casa de Leis. Assina os vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho, José Paulo Carvalho de Oliveira, Paulo César Leandro Simplício, João Carlos de Santos Máximo, Flávio de Almeida Ribeiro, Luiz Fernando Colucci Júnior. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1783/2019. Proposta de emenda modificativa número 3/2019 ao projeto de lei ordinário número 140/2019, relator Maria Hermínio da Silva, vereador Maria Hermínio da Silva Carvalho. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Finanças e Orçamento, veio a proposta de emenda modificativa número 3/2019 ao projeto de lei número 140/2019, de autoria dos senhores vereadores Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho e Paulo César Leandro Simplício, com a finalidade de modificar a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140/2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2020, os quais passam a ter a seguinte redação. Artigo 8º, caput. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos da lei do artigo 13º da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1 da Lei número 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% da despesa total fixada nesta lei, em consonância com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fonte de recurso, modalidade de aplicação e elementos de despesa com finalidade de suprir insuficiências do orçamento fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recurso proveniente de 1. Parecer. Encaminhada tempestivamente proposta de emenda modificativa número 3/2019 ao projeto de lei ordinária número 140/2019, com a finalidade de modificar a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140/2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020, bem como as razões embasadores da pretendida modificação. Em razão do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, o artigo 127, parágrafo 2º, todos da resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, de regimento interno, a Comissão de Finanças e Orçamento, acima referenciada, examinado o projeto de lei ordinária número 140/2019, que fixa e estima a receita de despesas para o exercício 2020, com a conclusão afinal. Neste ponto, vale registrar que o poder de emenda de projetos de lei que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa, por não traduzir corolário ao poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, como no caso em tela. No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência no STF. Constitucional, processo legislativo, poder de emenda parlamentar, matérias de iniciativa reservada, as restrições do poder de emenda ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e à hipótese de impertinência de emenda ao tema do projeto. A finalidade da presente proposta de emenda modificativa 3/2019, datada de 23/10/2019, em atendimento aos seus propositores, restabeleceria a harmonia da legislação de diretriz orçamentária com a legislação orçamentária anual. Voto. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, regimento interno, comissão acima referenciada aprecia a proposição quanto à sua compatibilidade e adequação ao plano plurianual.
Na sequência, o processo legislativo foi a propositura encaminhada para a emissão de parecer da Constituição de Finanças e Orçamento para fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional e legal, artigo 53 do regimento citado. Ao fazê-lo, verificamos que a proposta é a natureza legislativa quanto à iniciativa de competência recorrente em obediência aos ditames, de acordo com o artigo 124, parágrafo 3º do regimento interno. O orçamento público é uma previsão feita para discriminar a arrecadação com tributos próprios ou transferências constitucionais obrigatórias e demais recursos. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a distinção dos recursos públicos. As áreas de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, visto que a redução imposta nos últimos 2 anos para 0% se mostrou infrutífera, ocasionando sérios prejuízos à administração municipal em virtude da demora da tramitação e aprovação de projeto de lei. Cumpre ressaltar que a fiscalização dos gastos públicos por parte desta Casa Legislativa e da população poderá ser cristalinamente acompanhada pelo portal da transparência. A proposta do objeto do presente parecer busca propiciar que as ações de governo sejam realizadas a contento, em prol do povo piranhense, não inibindo a atuação do Poder Legislativo como instrumento de fiscalização. Da conclusão, por tais razões, o relator da Comissão de Finanças acima epigrafada opina pela aprovação integral da proposta de emenda modificativa que modifica a redação no caput do artigo 8 da Lei Ordinária 140/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020, nos termos em que está redigida. Sala das Comissões, Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, José Paulo Carvalho de Oliveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. João, Ricardo. João. Aqui, João, faz favor. Obrigado, João. Processo número 1783/2019, parlamentar, vereador Darley Gomes de Moraes. Assunto: a proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, de autoria dos excelentíssimos vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, José Paulo de Carvalho, Paulo César Leandro Simplício, João Carlos dos Santos Máximo, Flávio de Almeida Ribeiro e Luiz Fernando Colucci Júnior, é referente exclusivamente à modificação da redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140/2019. O senhor vereador Darley Gomes de Moraes, presidente, padre Antônio Vieira, disse-nos, abre aspas, e como o tempo não tem, nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas, desde o seu princípio, nasceram juntas com o tempo, por isso nem ele, nem elas podem parar um momento, mas com perpétuo moto, a resolução insuperável passar e ir passando sempre. Fecha aspas. Sermão da primeira dominga do Advento. 1. Do conhecimento. A emenda encontra-se tempestiva, bem como sua apresentação e proposição fora feita por autoridade competente, portanto, regular, devendo ser processada conforme o regimento interno do Poder Legislativo Municipal. 2. Do relatório. A questão proposta no feito, proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, objetivando a alteração da redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, encontra-se regularmente processada, legalmente tramitada e, consequentemente, apta para discussão e votação. Apenas a título de ilustração transcrevo a redação original do dispositivo no artigo 8º do projeto de lei número 140 de 2019, em verbes, abre aspas, artigo 8º, fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e de acordo com o artigo 7º, 1 da Lei número 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 40% da despesa total fixada nesta lei em consonância com a LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para o outro, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação e elementos de despes, com a finalidade de suprir insuficiência nos orçamentos fiscal de Seguridade Social mediante a utilização de recursos provenientes de. Igualmente, apenas para ilustração e conhecimento, transcreva a redação proposta pela emenda modificativa número 3 de 2019, verba gratia. Artigo 8º. Passa a ser seguinte a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinário número 140 de 2019. Artigo 8º. Caput. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementares até o valor correspondente de 25% da despesa total nesta lei nos termos do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, bem como de acordo com o dispositivo no artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal nº 4.320/64, objetivando a transposição, remanejamento ou transferência de recursos em uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação e elementos de despesa, com a finalidade de suprir insuficiências dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de, fecha aspas. 3. Da fundamentação. Preliminarmente, cuida-se do processo apartado, apensado ao efeito de números 1748/2019, Projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, exercício 2020. Destinada à apreciação da emenda modificativa número 3, 2019, descrita no preâmbulo dos autos presentes, estando o feito administrativo bem instruído conforme simples leitura dos autos ora analisado. Quando se diz que determinada discussão e votação deve ser técnico, está-se exigindo que os argumentos utilizados sejam neutros e imparciais, sem defesa de qualquer parte ou interesse, especialmente ideológico. Sendo assim, exige-se que o compromisso do parlamentar seja apenas com as leis do país e sua consciência. É de bom alvitre alertar que a rejeição da emenda modificativa número 3 de 2019, na forma a qual fora proposta, é medida que se impõe, haja vista que é contrária ao interesse público, especialmente aos ditames da Lei Orgânica do Município e dos princípios que regem o direito público, a contabilidade pública, a economia e a administração pública. O prefeito municipal não tem autorização do povo para agir, por qualquer pretexto, desconsiderando o cumprimento da lei, principalmente quando a lei aprovada guardar incompatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Importante frisar e mencionar que a Lei Orgânica Municipal, no parágrafo 3º do artigo 132, dispõe que as emendas modificativas ao projeto de lei orçamentária somente poderá ser aprovada caso seja compatível com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não é o caso dos autos ora analisada, tendo em vista que não fora demonstrada na emenda. O remanejamento, a transferência e a transposição somente se realizarão quando autorizados em lei específica, desde que contenha justificativa, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual a proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019, encontra-se em desacordo com a normativa municipal, motivo pelo qual deverá ser integralmente rejeitada por inconstitucionalidade formal e material. No entanto, inexiste sustentáculo legal para a aprovação da proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019. O orçamento público não é um amontoado de números que todo ano se repete com correção de 5% ou 10% para cada dotação. O planejamento público é essencial para que haja uma boa administração e deve orientar as receitas e despesas orçamentárias.
O Poder Legislativo é o único a autorizar o administrador público a efetuar gastos para atender os objetivos e as ações fixadas no orçamento público. No artigo 165 da Carta Federal de 1988, estabelece que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A Carta Federal de 1988 confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Poder Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão. Além disso, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a iniciativa. Assim, se, de um lado, cabe ao Poder Executivo a iniciativa da apresentação de projeto de lei orçamentária, bem como de abertura de crédito adicionais, de outro, cabe à Câmara Municipal apreciá-lo e, achando necessário, aperfeiçoá-la através de emendas ou, se for o caso, rejeitá-lo por inconstitucionalidade material ou formal, como é o caso da proposta de emenda modificativa número 3 de 2019. O vereador Darley Gomes de Moraes, presidente desta comissão, preocupa-se com a governabilidade, especialmente na gestão das contas públicas. Não há razão jurídica para desbordar dos limites impostos à administração pública pelos princípios da indisponibilidade, do interesse público e da legalidade. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos da professora Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, que leciona com oportunidade. Vejamos. Abre aspas. O advento de uma lei como essa, cujas preocupações obedecem a uma tendência mundial, reflexo tanto da crise, principalmente financeira, do Estado, como fortalecimento e crescente mobilização e pressão da sociedade civil, em busca do aprimoramento e do controle social da gestão pública, em Gestão Fiscal Responsável, IBAN e BNDES, página 12. Com efeito, as emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de leis que a modifique devem observar o seguinte: compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, CRFB 88, bem como com o Estatuto das Cidades, artigo 40, parágrafo 1º, Lei nº 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. É necessário destacar que o Plano Diretor Municipal deve ser a base de informações para o desenvolvimento desse processo, especialmente o de elaboração da Lei Orçamentária Anual. Esse plano foi instituído pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades. O artigo 40, parágrafo único, estabelece a referência que liga o plano diretor às leis do processo orçamentário, onde está definido que, abre aspas, o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O parágrafo 1º estabelece que o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades neles contidas. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades neles contidas. Nesse diapasão, as diretrizes e metas do plano diretor foram desprezadas pelo governo municipal, mesmo devendo ser o pilar do sistema municipal de planejamento e orçamento, acarretando em flagrante violação do princípio constitucional da simetria das leis orçamentárias. O distanciamento do orçamento municipal com o plano diretor do município. Segundo Cunha, 2013, essas distorções podem gerar problemas, tais como investimento sem perspectiva de continuidade, ausência de visão estratégica, falta de confiança nas informações, arritmia da execução orçamentária, foco nos setores e não nos problemas. Realmente, o planejamento da ação governamental é instrumento fundamental para a realização dos objetivos fundamentais do Brasil,
CF 88, artigo 3º da CF 88, sendo certo que é concretizado justamente por meio das leis da natureza orçamentária que possibilitam a edificação do sistema jurídico que arrima o planejamento da administração pública. Ao observar os dados do seu estudo, constatou falta de consonância, compatibilidade e integração entre o Plano Diretor, Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Dentre as principais inconsistências encontradas no projeto de lei remetido ao Poder Legislativo e aqui emendado, podemos citar: a. Falta de coerência entre o que foi planejado no Plano Diretor, as metas fiscais estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. B. Divergência entre as metas prioritárias estipuladas pelo governo municipal no Plano Diretor e na LDO e as registradas na LOA. Por isso, com razão, João Trindade C. Filho diz que o Poder Legislativo tem o dever de rejeitar o projeto de lei orçamentário caso nele enxergue grave vício de inconstitucionalidade formal e ou material, por exemplo. Neste caso, deve o Poder Executivo enviar novos projetos, desta vez sem a mácula, que levará o Legislativo a rejeitá-lo anteriormente. 4. Da opinião e do voto. Ante o exposto, opinamos e votamos pela rejeição da proposta de emenda modificativa número 3, 2019, datada de 23 de outubro de 2019, por contrariedade à Constituição da República de 1988, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da CRFB 88, bem como violação dos Estatutos das Cidades, artigo 40, parágrafo 1º, Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades, bem como do parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, haja vista que a emenda não guardou compatibilidade e simetria com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretriz Orçamentária. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019, da conclusão. Ante o exposto, voto pela rejeição da proposta de emenda modificativa número 3 de 2019, que dá nova redação ao artigo 8º ao projeto de lei ordinária número 140 de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020, por contrariedade à Constituição da República de 1988, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, CRFB de 88, bem como por violação do Estatuto das Cidades, artigo 40, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, bem como por violação do parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, consequentemente fulminada por vício de constitucionalidade formal e material. Haja vista que a proposta não guarda compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, faltando ainda compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, consequentemente por violação do princípio da simetria das leis orçamentárias. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019, membro da Comissão, Darley Gomes de Moraes, presidente, Comissão de Finanças e Orçamento. Esse aqui? Proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, ao projeto de lei ordinário número 140 de 2019. Alerta a redação do caput do artigo 8º, do artigo 9º, do artigo 12º, do projeto de lei ordinário número 140 de 2019, de 15 de outubro de 2019. Artigo 8º. Passa a ser a seguinte a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei número 140 de 2019. Abre aspas, artigo 8º, caput. É vedado ao Poder Executivo proceder à abertura de crédito adicionais suplementares e especiais sem prévia autorização legislativa, ainda que sejam destinados à transposição, remanejamento e à transferência de recursos financeiros de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, devendo ser indicado fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa com a finalidade de suprir insuficiências do orçamento fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos
provenientes de, fecha aspas. Artigo 9º. Passa a ser a seguinte a redação do caput do artigo 9º do projeto de lei ordinário número 140/2019. Abre aspas, artigo 9º. Somente com autorização legislativa específica deverá ser autorizada operações de crédito por antecipação de receita, ainda que vise manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, devendo ser observados os preceitos legais aplicáveis, bem como disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000, fecha aspas. Artigo 12º. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 12º do projeto de lei ordinário número 140/2019. Abre aspas. Somente com autorização legislativa específica, o Poder Executivo poderá proceder a alterações e adequações de sua estrutura, ainda que sem aumento de despesa, e que tenha por objetivo a modernização e maior eficiência e eficácia do poder público municipal no desempenho de suas atribuições, devendo a lei alteradora dispor sobre a readaptação do orçamento aprovado, redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, necessários à adequação, desde que observado o disposto no artigo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fecha aspas. Justificativa. A Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Além disso, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a competência para sua iniciativa. Será o Legislativo que fará a discussão e votação do projeto, não sendo cabível que a Carta Magna criasse impedimento para que estas sejam emendadas. Controlar é acompanhar, vigiar, verificar, orientar e corrigir. O heterocontrole ocorre quando um ente exerce a fiscalização sobre outro, e o autocontrole ou autotutela é exercido pelo próprio ente sobre seus atos. O controle orçamentário pelo Poder Legislativo funda-se num corpo de normas que é, a um só tempo, abre aspas, Estatuto Protetivo do Cidadão Contribuinte, fecha aspas, e abre aspas, ferramenta do administrador público de instrumento indispensável ao Estatuto Democrático de Direito para fazer frente às suas necessidades financeiras, fecha aspas, motivo pelo qual não há de se falar em abuso do poder de emendar projetos de lei, menos ainda, há que se falar de que são inconstitucionais alterações em matéria de iniciativa reservada. O controle externo na administração pública está previsto no artigo 70 da Carta Magna, que assim dispõe. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Na esfera municipal, prescreve o artigo 31, caput da Constituição, abre aspas, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, fecha aspas. Por sua vez, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, do município, dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver, no artigo 49, inciso 10 da CRFB 88. Está prevista a função jurisdicional conferida ao Legislativo, incumbindo a este o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta, julgando anualmente as contas prestadas e apreciando relatórios sobre a execução dos planos de governo. Para Benjamin Zimmer, 2005, o controle externo empregado pelo Poder Legislativo desdobra-se em duas vertentes, abre aspas, o controle político realizado pela Casa Legislativa e o controle técnico, que abrange a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A hipótese de controle externo constitui exceção ao princípio da separação dos poderes para garantir outros princípios basilares do Estado democrático, como a supremacia do interesse público, entre outros, mas não é razoável que a hipótese sejam aplicadas fora do âmbito constitucional.
O controle de legalidade do orçamento deve ser exercido de maneira prévia, concomitante e subsequentemente aos atos de execução orçamentária. Artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 1988 determina, entre outros, a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, e instituir e arrecadar tributos da sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancete nos prazos fixados em lei. Como Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores tem a típica função de elaborar leis e a função fiscalizadora atribuída pela Carta Magna e, além disso, deve assessorar o Executivo local e administrar seus serviços. A discussão e votação da Lei Orçamentária Anual é atribuição da Câmara de Vereadores na sua função normativa e fiscalizadora de recursos municipais. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, observando as normas gerais, podendo adequar aos prazos e outras especificidades na tramitação legislativa, visando atender às características locais, por meio da Lei Orgânica Municipal. A respeito ao devido processo legislativo, é consequência do princípio da legalidade consagrado pela Constituição, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da norma elaborada pelo poder competente, com observância às disposições da Carta Magna. O orçamento público é uma previsão feita para discriminar a arrecadação com tributos e demais recursos e prever os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a destinação dos recursos públicos arrecadados. Desta forma, a mensagem número 126, de 15 de outubro de 2019, externa as dificuldades enfrentadas pelo Poder Executivo, bem como a intensidade da crise econômica que assola o país, que impõe a necessidade de reforçar medidas de austeridade no sentido de atender a um processo de planejamento permanente com atenção voltada para as necessidades da manutenção e custeio dos serviços públicos essenciais, atendimento das áreas prioritárias como saúde, educação, habitação, saneamento e investimentos em infraestrutura, dentre outros. Por outro lado, o Poder Executivo esclarece que, em virtude do difícil cenário econômico do setor público, os índices econômicos financeiros sofrem consideráveis alterações, o que teria refletido em uma retração do PIB e uma alta taxa de inflação, desemprego e consequente perda de arrecadação, razão pela qual motivam um maior controle do orçamento público pelo Poder Legislativo. Considerando que a Câmara de Vereadores tem a incumbência ou função típica de elaborar leis, devendo assessorar o Executivo local a administrar seus serviços, bem como propor mudanças pertinentes contidas na legislação, avaliando os projetos de lei a que lhes são submetidos. Propomos alterações do artigo 8º, 9º, 12º projeto de lei, número 140 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício 2020, Lei Orçamentária Anual, através de emenda modificativa conforme autoriza o artigo 124, parágrafo 4º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. Câmara Municipal de Piraí, 23 de outubro de 2019, vereadores Alex Joaquim da Silva, presidente, vereador Ricardo Campos Passo, vereador Wilden Vieira da Silva, vereador Darley Gomes de Moraes, segundo secretário, vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, primeiro secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1774/2019. A proposta de emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinário número 140 de 2019. Relator, vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, veio a proposta de emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei número 140 de 2019, de autoria dos senhores vereadores Alex Joaquim da Silva, Ricardo Campos Passos, Darley Gomes de Moraes, Wilden Vieira da Silva e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior,
com a finalidade de modificar a redação do caput do artigo 8º, artigo 9º e artigo 12º do projeto de lei ordinário número 140/2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020, os quais passam a ter a seguinte redação. Artigo 8º. É vedado ao Poder Executivo proceder à abertura de crédito adicionais suplementares e especial sem prévia autorização legislativa, ainda que sejam destinados à transposição, remanejamento e à transferência de recursos financeiros de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, devendo ser indicado fontes de recursos, modalidade de aplicação, elemento de despesa, com a finalidade de suprir insuficiência dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de. Artigo 9º. Somente com autorização legislativa específica poderá ser autorizada a operação de crédito por antecipação de receita, ainda que vise manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, devendo ser observados os preceitos legais aplicáveis, bem como disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 12º. Somente com autorização legislativa específica, o Poder Executivo poderá proceder a alterações e adequações de sua estrutura, ainda que sem aumento de despesa, e tenha por objetivo a modernização e maior eficiência e eficácia do poder público municipal no desempenho de suas atribuições, devendo a lei alteradora dispor sobre a readaptação do orçamento aprovado, redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, necessárias à adequação, desde que observado o disposto no artigo 14 da Lei de Diretriz Orçamentária. 1. Parecer. Encaminhada tempestivamente proposta de emenda modificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei ordinário número 140 de 2019, com a finalidade de modificar a redação do caput do artigo 8º, artigo 9º e artigo 12º do projeto de lei ordinário número 140 de 2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020, bem como as razões embasadoras da pretendida modificação. Em razão do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 127, parágrafo 2º, todos da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, as comissões de Finanças e Orçamento acima referenciada examinam o projeto de lei ordinário de número 140 de 2019, que fixa e estima a receita e despesa para o exercício 2020 com a conclusão ao final. Neste ponto, vale registrar que o poder de emendar projetos de lei que se reveste de natureza eminentemente constitucional qualifica-se com a prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercido pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposição constitucional sujeita à cláusula de reserva de iniciativa, como no caso em tela. No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do STF, abre aspas, constitucional, processo legislativo, poder de emenda parlamentar. Matérias de iniciativa reservada, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas à proibição de aumento da despesa e à hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto. A finalidade da presente proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019, seria, no entendimento de seus propositores, de manter a harmonia da legislação de diretriz orçamentária com a legislação orçamentária anual, que fixa as despesas anuais e do plano plurianual para o quadriênio 2017-2021, o que não se reverte no caso de presente proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, da simetria devida, visto que, por decisão da maioria dos membros desta Casa Legislativa, a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2020 foi aprovada de acordo com o projeto ordinário encaminhada pelo Poder Executivo, resultando na sanção e publicação da Lei nº 1533, de 12 de agosto de 2019, razão pela qual,
verificamos a inconsistência nos artigos da LDO em comparação com a alteração proposta na emenda modificativa número 2 de 2019, o que resulta na existência de óbice à aprovação da pretendida emenda. 2. Voto. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, a comissão acima referenciada aprecia a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis. Na sequência do processo legislativo, foi a propositura encaminhada para a emissão de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme autorizado pelo artigo 53 do regimento citado. Ao fazê-lo, verificamos que a proposta é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa de competência recorrente, em obediência aos ditames, estamos ainda de acordo com o artigo 124, parágrafo 3º do Regimento Interno. O orçamento público é uma previsão feita para discriminar a arrecadação com tributos próprios ou transferência constitucional obrigatórias e demais recursos, e prevê os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração pública municipal. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a destinação dos recursos públicos arrecadados. Cabe ressaltar que as alterações da redação do caput do artigo 8º, caput do artigo 9º e caput do artigo 12º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, encaminhada através da mensagem número 126, de 15 de outubro de 2019, vem em desencontro com as normas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, recentemente aprovada nesta Casa Legislativa. A emenda modificativa número 2 de 2019 subexamine, busca de forma abstrata impedir que o Executivo Municipal promova as ações do governo em benefício da população de forma célere e eficaz, pois, como verificamos durante o presente legislatura, vários projetos de caráter iminente e essenciais ao cumprimento de obrigações nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente e, principalmente, que beneficiaram nossos servidores municipais, foram adiados por quase 60 dias, com pedidos de informações de pequena relevância, ocasionando graves problemas de cunho orçamentário. O controle dos gastos públicos, como no caso desta carta legislativa, é de fácil acompanhamento e fiscalização através do portal da transparência da Prefeitura de Piraí, bem como de publicação... através do portal da transparência da Prefeitura de Piraí, bem como de publicações no informativo oficial do município, também disponibilizado no referido endereço eletrônico. 3. Da conclusão. Por tais razões, o relator da Comissão de Finanças acima epigrafada opina pela inviabilidade e rejeição da proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, que modifica a redação do caput do artigo 8º, 9º, 12º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019, Maria Hermíndia da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, membros da comissão, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019, Darley Gomes de Moraes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Voto apartado. Processo número 1774/2019. Parlamentar, vereador Darley Gomes de Moraes. Assunto: proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, de autoria dos excelentíssimos vereadores Alex Joaquim da Silva, Ricardo Campos Passos, Darley Gomes de Moraes, Wilden Vieira da Silva e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, referente exclusivamente à modificação da redação do caput do artigo 9º, 8º, 9º e 12º, todo do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, que versa sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020. 1. Do conhecimento.
A proposta de emenda modificativa número 2 de 2019 encontra-se tempestiva, bem como sua apresentação e proposição fora feita por autoridade competente, portanto, regular, devendo ser processada conforme o disposto no regimento interno do Poder Legislativo Municipal, bem como na lei orgânica, haja vista que o projeto ora analisado versa sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. 2. Do relatário. É importante frisar que o governo municipal tem como responsabilidade fundamental o melhor nível dinâmico de bem-estar e coletividade. Para tanto, utiliza-se de técnicas de planejamento e programação de ações que são condensadas no chamado Sistema de Planejamento Integrado. Frisa-se que, por vezes, são necessárias alterações estratégicas para a adequação do planejamento global. No entanto, os frequentes casos de esgotamento da dotação antes do término do exercício financeiro ocorrem por falta de previsão adequada, isto é, não se prevê na lei orçamentária anual o que seria previsto com a devida utilização do planejamento das ações governamentais, razão pela qual, muitas das vezes, são necessárias aberturas de crédito adicionais. O ilustre doutrinador João Angélico apresenta exemplo de alterações orçamentárias resultantes da falta do devido planejamento. Abre aspas. O que não se pode admitir, por exemplo, é reduzir a dotação A para suplementar a dotação B, pois reduzir a dotação C para aumentar a A. Mais tarde, eliminam-se um projeto para restabelecer a dotação C, e esta transposição de dotações prosseguem desregradamente pelo exercício inteiro. É um procedimento que demonstra claramente a total ausência de planejamento na elaboração do orçamento-programa. Fecha aspas. Considerando que o interesse público é irrenunciável pela autoridade pública constituída, especialmente pelo legislador, entende-se que, nesses casos, a autorização legislativa deve ser mediante lei ordinária específica, conforme determina as disposições incertas no artigo 165 da Constituição da República de 1988, bem como previsto no parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal. A questão proposta na emenda modificativa número 2 de 2019, datada de 23 de outubro de 2019, objetivando alterações das redações do caput do artigo 8º, 9º e 12º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2020, encontra-se regularmente processada, tramitada e, consequentemente, apta para discussão e votação pelo plenário. Nessa direção, transcrevo a redação proposta pela emenda modificativa número 2 de 2019, verba gratia. Artigo 8º. Passa a ser a seguinte a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140 de 2019. Abre aspas. Artigo 8º, caput. É vedado ao Poder Executivo proceder à abertura de crédito adicional suplementares e especiais, sem prévia autorização legislativa, ainda que sejam destinados à transposição, remanejamento e à transferência de recursos financeiros de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, devendo ser indicado fontes de recursos, modalidade de aplicação, elemento de despesa, com a finalidade de suprir insuficiência dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de, fecha aspas. Artigo 9º. Passa a ser a seguinte a redação do caput do artigo 9º do projeto de lei ordinário número 140 de 2019. Artigo 9º, abre aspas. Somente com autorização legislativa específica poderá ser autorizada operações de crédito por antecipação de receita, ainda que vise manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, devendo ser observados os preceitos legais aplicáveis, bem como disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. Fecha aspas. Artigo 12º. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 12º do projeto de lei ordinário número 140 de 2019. Abre aspas. Somente com autorização legislativa específica, o Poder Executivo poderá proceder a alterações e adequações de sua estrutura, ainda que sem aumento de despesa
e que tenha por objetivo a modernização e maior eficiência e eficácia do poder público municipal no desempenho de suas atribuições, devendo a lei alteradora dispor sobre a readaptação do orçamento aprovado, redistribuição dos saldos das dotações, unidade orçamentária e categorias de programação necessários à adequação, desde que observado o disposto no artigo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fecha aspas. 3. Da fundamentação. Preliminarmente, cuida-se de processo apartado, apensado ao efeito de número 1748/2019, Projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, referente ao exercício 2020, destinado à apreciação da proposta de emenda modificativa número 2/2019, 23 de outubro de 2019. Quando se diz que determinada discussão e votação deve ser técnico, está se exigindo que os argumentos utilizados sejam neutros e imparciais, sem defesa de qualquer parte ou interesse, especialmente ideológicos. Sendo assim, exige-se que o compromisso do parlamentar seja apenas com as leis do país e sua consciência. Importante frisar que o poder de emendar projetos de lei reveste-se da natureza constitucional, qualificando-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa, por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis. Pode ser exercida pelo parlamentar, ainda que se cuide de proposições sujeitas às cláusulas de reserva de iniciativa, como no caso em tela. No mesmo sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do STF, abre aspas, constitucional, processo legislativo, poder de emenda parlamentar, matéria de iniciativa reservada, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas à proibição, aumento da despesa e a hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto, fecha aspas. A finalidade da presente proposta de emenda modificativa, número 2/2019, datada de 23 de outubro de 2019, é manter em harmonia da legislação orçamentária com a legislação do Plano Plurianual aprovado para o quadriênio 2017-2021, bem como com o Plano Diretor, razão pela qual não há óbice à aprovação da pretendida emenda, haja vista que fora editada para corrigir disparidades e vício de simetria das leis orçamentárias com o plano diretor. O orçamento público é uma previsão feita para discriminar a arrecadação com tributos próprios ou transferências constitucionais obrigatórias e demais recursos, e prevê os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração pública municipal. O orçamento público registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas metas, prioridades e a distinção dos recursos financeiros e orçamentários arrecadados, devendo vigorar em harmonia com as demais legislações orçamentárias e com o plano diretor. Cabe ressaltar que as pretendidas alterações da redação do caput do artigo 8º, caput do artigo 9º e caput do artigo 12º do Projeto de Lei Ordinário número 140/2019, datado de 15 de outubro de 2019, encontra-se em conformidade com os mecanismos do controle social previsto na legislação vigente, possibilitando um orçamento público municipal transparente. O remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro exigem autorização especial em lei ordinária específica, sujeita ao competente processo legislativo e deverão previamente ser justificado, se restringindo aos fatos motivadores das repriorizações das ações governamentais, permitindo o controle social da movimentação orçamentária. Por outro lado, o remanejamento, a transferência e a transposição somente se realizarão quando autorizadas em lei específica, desde que contenha justificativa, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito. 4. Do voto. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução nº 378, de 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, o presidente da comissão acima referenciada aprecia a proposição
quanto à sua compatibilidade e adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Diretor Municipal, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Na sequência do processo legislativo, foi a propositura encaminhada para a emissão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos legal e constitucional, conforme dispõe o regimento interno, tendo o presidente da comissão votado em apartado. Assim, impondo limites às ações do Poder Executivo concernente ao remanejamento de recursos no orçamento, a imposição de autorização legislativa, na realidade, pretende limitar os gastos públicos ao previsto no orçamento público do corrente ano, o que é valorizado na medida em que se exige para abertura de créditos estranhos ao orçamento, justificativa e prévia autorização do Poder Legislativo. Com efeito, a emenda modificativa número 2 de 2019, apresentada ao projeto de lei orçamentário anual, objetiva justamente manter o equilíbrio, a harmonia e a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, CRFB 88, bem como do Estatuto das Cidades, artigo 40, parágrafo 1º, Lei número 10.257 de 2001 e o Estatuto das Cidades. Haja vista que o projeto de lei remetido pelo Executivo encontra-se em dissonância com a tríade orçamentária e o plano diretor. 5. Da opinião e do voto. Ante o exposto por tais razões, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento vota pela aprovação integral da proposta de emenda modificativa número 2 de 2019, haja vista que visa manter a compatibilidade do artigo 166, artigo 3º, inciso 1, da CRFB de 88, com o Estatuto da Cidade, artigo 40, parágrafo 1º, Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, bem como do parágrafo único do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, haja vista que a emenda objetiva guardar a compatibilidade e simetria da lei orçamentária com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019. 5. Da conclusão. Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta de emenda modificativa, número 2 de 2019, 23 de outubro de 2019, que dá nova redação aos artigos 8º, 9º e 12º do projeto de lei número 140 de 2019, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2020, haja vista que é para guardar compatibilidade com a Constituição da República de 1988, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, CRFB 88, bem como por violação do Estatuto das Cidades, artigo 40, parágrafo 1º da Lei Federal número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, bem como o parágrafo 1 do artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, consequentemente fulminada por vício de constitucionalidade formal e material, haja vista que visa que objetiva guardar compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Diretor Municipal. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019, membro da comissão, vereador Darley Gomes de Moraes, presidente, Comissão da Finanças e Orçamento. Passaremos para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. O trabalho aqui na Câmara é sempre muito dinâmico, né? Eu vim hoje inclinado a continuar a saga da novela política que eu citei ontem, para o 3º capítulo, mas eu vou ter que fazer um crédito adicional aqui na fala, ainda no tema politicagem. A gente está fazendo a leitura do expediente
aproximadamente 1h20, leitura de 2 pareceres. Eu acho muito complicado para o munícipe que não tem o hábito de vir à Câmara, de assistir às sessões, ver uma sessão dessa e essa leitura extensa aí deve ser muito difícil. Na verdade, eu vou tentar resumir para as pessoas. Foram apresentadas 2 propostas de emenda em cima da lei orçamentária anual, e por isso é que eu disse a palavra politicagem. A emenda apresentada em cima dos 25% foi orientada a ter votação contrária, e a votação do zero foi orientada à votação favorável. A justiça é engraçada, papel dá para fazer tudo em cima dele, né? E na justiça as opiniões diferentes, em algum momento, têm que ser avaliadas e julgadas por uma pessoa que vai mediar esse conflito de opiniões. Se a gente tem 3 instrumentos de avaliação orçamentária, PPA, LDO e LOA, não pode existir a obrigatoriedade de se seguir a mesma linha o tempo todo. O PPA é um planejamento para 4 anos, só que como que a gente vai saber como vai a economia, a questão política do país vai acontecer nesses 4 anos? Muitas coisas mudam, muitas coisas se modificam, as pessoas mudam de opinião. Então, existia, no início desse mandato, há 3 anos, a gente vem sendo regido por um remanejamento zero, tendo que votar, às vezes, aqui R$100, R$120 da administração pública. E, até hoje, nunca foi pego nenhuma irregularidade. Alguns atrasos por questões de documentação. Isso daí como cabe ao presidente e à mesa diretora dar o rito do andamento dos projetos dentro da casa. Mas, basicamente, a gente não viu nenhuma irregularidade ou nenhuma proposta indecorosa que pudesse ser colocado para a mídia. E eu fiquei escutando 1h20 um posicionamento contrário, que eu tenho certeza que, se eu fosse presidente, eu tinha os pareceres a favor. Ou seja, politicagem. Agora vamos ao meu tema inicial. A gente ainda vai poder falar sobre isso até o dia 17 de dezembro. Ontem eu pedi uma parte ao nobre vereador doutor Ricardo, e ele me negou, dizendo que, na sessão de segunda-feira passada, eu tinha negado a palavra a ele. Aí eu fiz questão de rever. O bom das gravações é que a gente pode rever tudo, né? Eu fiz questão de rever, e eu disse a seguinte frase: se eu estiver mentindo, a palavra está dada. E ele pediu a palavra, só que eu olhei e faltava 20, 30 segundos para acabar minha fala. E se eu desse a palavra para ele, o tempo ia continuar correndo e eu não ia conseguir terminar, porque o presidente é bem rigoroso com isso. A gente tem um tempo de 20, 30 segundos extrapolando os 10 regimentais. E ontem o doutor Ricardo, no uso da palavra dele, como ele acho que não tinha se preparado antes, não trouxe as folhas com os escritos dele, eu sabia que ele não ia ter muito argumento para falar os 10 minutos. E cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos, ele já estava terminando a fala dele. E eu pedi uma parte para a gente engrandecer o debate, para a gente tentar esclarecer a situação, não a forma de constranger ou de causar alguma questão diferente da normalidade. Mas, infelizmente, num ato antidemocrático, na minha opinião, ele me negou a palavra, eu respeito. Então, hoje, eu vim basicamente para falar disso. Ele citou que eu, numa parte da fala do vereador Russo, nessa mesma sessão de segunda-feira passada, em que eu disse que a minha lei era autorizativa e a dele era impositiva. A emenda dele era impositiva. A emenda dele era impositiva e o meu projeto de lei era um projeto de lei normal, não era autorizativo. E, às vezes, algumas palavras, no termo jurídico, mudam todo o contexto. A gente tem um monte de advogado aqui, eles sabem muito bem disso.
E como estava gravado, eu fiz uma transcrição novamente da minha fala. Doutor Ricardo, o vereador Russo quis dizer que a minha lei é, de certa forma, autorizativa. E o prefeito pode ter o poder de conceder ou não a porcentagem em cima do acompanhamento. E a sua lei é impositiva, de 50%. Essa é a diferença, é só essa visão. Não é de justiça ou de injustiça, é de legalidade. É só isso que o vereador Russo quis dizer. Então, essa foi a minha fala. Então, para não constranger os advogados da casa, porque eles foram citados ontem pelo doutor Ricardo, e como eu disse que eu procurei vários juristas, várias pessoas entendidas, na confecção do meu projeto de lei inicial, e que eu fui orientado a não colocar os 50% fixo de liberação do funcionário para acompanhamento de enfermos, e a emenda do doutor Ricardo é basicamente um copia e cola da lei estadual. Quando ele cita que eu fui procurado por 4 semanas, eu não falto às sessões, eu estou aqui todas as vezes. Ele marcou uma reunião com as mães interessadas e eu estava lá nessa reunião. Quando saiu a leitura do projeto, eu conversei com ele. Só que eu não tinha, e não ia assinar com ele, uma coisa que eu já tinha lutado e visto que não era possível, que eu sabia que era inconstitucional. Então, assim, o interesse era dele, não meu. Então, eu trouxe aqui uma explicação jurídica. A sanção do meu projeto de lei foi deferida tendo em vista que os critérios contidos no projeto de lei permitiriam ao Executivo a análise de cada caso, observando as necessidades e peculiaridades do serviço diante do interesse público, a possibilidade de compatibilizar a escala de trabalho com a necessidade do servidor, evitando com isso prejuízo às atividades desempenhadas pelo mesmo, principalmente a pessoa com deficiência ou enfermidade. O meu projeto foi analisado pela Secretaria Municipal de Administração, a qual verificou motivos que norteariam inconstitucionalidade, pois não se tratava de lei impositiva, mas sim poderia observar cada situação, ofertando condições de trabalho ao servidor diante das necessidades da pessoa com deficiência ou enfermidade. Já o projeto de lei do doutor Ricardo, a emenda, é impositivo e determina que a administração municipal assegure a redução em 50%, suprimindo a sua essência de todas as particularidades contidas na Lei 1.390, principalmente nos casos de cargos de 20 horas e com acúmulo de cargos, pois obrigatoriamente seria obrigado a contratar uma outra pessoa. Um funcionário com cargo de 20 horas, acumulando 2 matrículas de 20 horas, se ele tem 50% em cada uma delas, necessariamente uma fica sem o funcionário. Então, o prefeito é obrigado a contratar. Está aí a inconstitucionalidade. Só que, como tem a questão de politicagem, eu acho que não adianta eu ficar aqui tentando argumentar terceira vez. Ou é questão de cognitiva, de entendimento, ou é questão de politicagem. Só que assim, eu não aguento mais, terceira vez. Ou entende, ou aceita que perdeu a questão da politicagem, que já está demonstrado 3 vezes. Pelo amor de Deus. Então, presidente, eu sei que vai faltar alguma coisa, mas já está acabando o meu tempo. Eu queria 3 pedidos. Ontem eram 2 e hoje passam a ser 3. Que a Câmara tornasse essas questões do projeto de lei em relação ao veto do prefeito, levasse para a Justiça, para a gente ter uma mediação e saber quem tem razão. Em relação ao projeto, que já foi protocolado e ainda não foi lido, em relação ao empréstimo, que a gente peça o prefeito para vir aqui dar explicações por que ele perdeu 11 milhões em emendas, que foi dito aqui, se ele realmente perdeu uma grande oportunidade política de desmascarar ele aqui na frente de todo mundo. E a terceira é esse projeto que foi lido aqui, que os 25 não poderiam ser modificados. Se a gente tem 3 instrumentos, e em 2 deles foram modificados, vocês falaram que não pode. Se tivesse que seguir a mesma linha sempre, não precisava de 3. Um só bastava para a gente controlar os gastos e o orçamento municipal. Obrigado. Com a palavra, vereador Júnior Rocha. Posso falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Eu nem falaria hoje, presidente. Estava sentado ali lendo, tive uma indisposição, estou com muita dor de cabeça.
mas diante da fala do nobre colega vereador Júnior Dentista, eu preciso só dizer aqui e falar que eu discordo da fala do vereador em relação à politicagem, porque vou falar em relação à emenda que nós fizemos, a emenda que o grupo do vereador fez. Se há politicagem, não é da nossa parte, porque se votar de acordo com o que a lei manda é a politicagem, aí eu já não sei mais o que é seguir, o que determina a nossa lei, a nossa Constituição. O que a lei diz neste caso? Que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, tem que falar entre si e tem que falar com o plano diretor. A pergunta tem que estar em simetria. A pergunta senhor presidente, elas estão em simetria? Não. Aonde que é a politicagem nisso? Estou seguindo o que a lei manda. Então, nesse caso, eu preciso discordar do vereador Júnior Dentista, com todo respeito, e é bom que seja assim, cada um tem opinião, e como ele mesmo disse, o papel aceita tudo. Só que o nosso parecer, o parecer que nós pedimos, que nós buscamos, que nós estudamos, ele está, na minha opinião, atendendo o interesse público, né, que é seguir a lei. E o outro parecer que foi lido, na minha opinião, aí sim pode talvez se enquadrar a politicagem. Porque se não está seguindo a lei, o que ele representa, então? Então, era só essa fala que eu queria deixar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Russo. Presidente, posso falar aqui? Sim. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente e internautas. Meus colegas vereadores, eu gostaria de falar e gostaria de silêncio. Vamos respeitar o companheiro? Bom, o Junão até começou a falar algumas coisas aqui que eu já tinha notado e vou falar. Sobre o entendimento, para a gente que está aqui vivendo o dia todos os dias, já é bem complicado. Para a maioria das pessoas, eu creio que seja mais complicado ainda, porque são pareceres muito demorados, com muitas palavras técnicas, que, basicamente, quase ninguém conhece. Então, na minha opinião, teria que ser pareceres mais práticos, mais fáceis de se entender. Principalmente quando tem dois pareceres para o mesmo projeto, diferente um do outro. Por que eu acho muito difícil? Bom, eu sei que tem que ter simetria entre a LDO, a PPA e a LOA. Mas também sei que pode ser mandado uma mensagem do prefeito, um projeto de lei, corrigindo tudo isso a qualquer tempo. E no dia 15/10 desse ano foi mandado uma mensagem para cá, mensagem 125/19, exatamente para colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. E não foi lido, não foi nem lido nessa casa ainda. Quer dizer, se tivesse sido lido, votado, talvez tivesse tudo em simetria. Não vou usar o termo politicagem ou não, porque não vou começar a bater boca, e o que importa para mim é que o munícipe entenda melhor um pouquinho o meu pensamento, o meu raciocínio sobre. Mas achei 2 pesos, 2 medidas diferentes, porque se não pode ter uma emenda para poder diminuir de 40 para 25, também não poderia diminuir de 40 para 0. Então, nós estamos falando do projeto que o prefeito mandou, né, vereador? Então, assim, o seu entendimento é um, eu respeito, mas o meu é outro. Né? A Secretaria de Saúde e Educação, a não ser que sobre dinheiro, não pode ser remanejado para outra secretaria. Então, o remanejamento teria que ser dentro da própria secretaria. E os nossos recursos, o recurso do Executivo, eles vêm de várias fontes: federal, estadual e municipal. A municipal, na maioria das vezes, é a que vem mais certo. Mesmo assim, tem um monte de gente que não paga o IPTU no dia certo, que não paga o ISS, enfim. Como é um projeto, vamos nos colocar no nosso lugar do dia a dia. Nós recebemos um salário todo mês,
E muitos de nós, talvez 99,9% de nós, a gente não consegue fazer esse projeto para gastar esse salário, para não ultrapassar, nem sobrar, nem faltar, ou até o ideal seria que sobrasse um pouco. E a gente depara aí, certo mês, entrando no cartão, no cheque especial, pedindo empréstimo a um colega, um amigo, enfim. Isso nós estamos falando de uma família, né, que recebe o seu salário todo mês. E aqui nós estamos fazendo um projeto, parte para 4 anos e parte para 1 ano. De um valor aproximadamente 200 milhões. E que a gente sabe que só o governo do Estado deve para a saúde de Piraí mais de 20 milhões. Quer dizer, então, o que ia fazer, que foi projetado o gasto desses 20 milhões? O que vai fazer se o governo do Estado não pagou? Deixar de fazer? Mas aí acontece de receber um dinheiro federal na hora certa, que pode ser removido para poder pagar aqui, porque como é que vai deixar de pagar um remédio, por exemplo, que, em caso de vida ou morte, ou de vários exames aí caros que a prefeitura paga, né, que o hospital paga, mas vamos dizer que a Secretaria de Saúde paga, né? O hospital não, a Secretaria de Saúde mesmo, me corrigindo. Então, as despesas, elas saem na hora certa, menos aquelas que não são programadas. Porque ninguém programa que vai adoecer 100 pessoas e vai ter 100 exames para fazer. Pode adoecer só 20 e pode adoecer 200. Então, é muita coisa para se programar exatamente como vai ser. Não existe isso. E, nesses 2 anos já de... São 2 anos, né? De remanejamento zero, não se viu nada de errado, mas com certeza atrasou alguns processos. Porque tem processos que a gente sabe que depende de fazer licitação. Um deles foi a viagem que esses meninos fizeram a um lugar aí, eu não esqueci o nome da ginástica olímpica, que se tivesse comprado a passagem uma semana antes, já teria sido muito mais barato. E não comprou porque demorou. Não estou dizendo que demorou por politicagem, ou por falta de responsabilidade, ou por qualquer outra coisa, não. É porque tem que colocar para ler, tem que colocar para votar, tem que votar em urgência. Se o Executivo tivesse o poder de remanejar, fiscalizar, nós podemos continuar fiscalizando a qualquer momento. Qualquer momento a gente vai poder fiscalizar. Então, eu entendo desnecessário ser zero, como entendo que 40 é muito, como vem há 30 anos atrás aí, o nosso ex-prefeito Tutuca com 3 mandatos, o Pezão com 2 mandatos, o Luiz Antônio com 1, foram 40%. E o máximo que remanejaram foram 27%, quer dizer, 27%, 30%. E nunca alguém pegou aí alguma coisa de errado, ou pegou e não falou, sei lá, né? Mas nessa fiscalização que os senhores propuseram a fazer com remanejamento zero, também não conseguiram. Também não conseguiram. Então, eu entendo que 25% é o mais que suficiente, não vai atrasar processo nenhum, então eu vou votar sim. Agora, só não entendi 2 pesos, 2 medidas para a mesma coisa. Mas, enfim, esse é o meu pensamento. Pode sim, vereador. Obrigado, vereador. Pedi uma parte, eu falei seu microfone. Vereador Russo, você disse que não queria entrar na questão de politicagem. Eu realmente fiquei muito incomodado. Eu estou há 3 sessões falando disso, e a minha relação com o presidente é muito boa, assim, foi uma grata surpresa na minha vida política. Eu já falei isso para ele, mas eu acho que ele foi infeliz naquela fala, porque eu tenho muito orgulho da minha função de vereador, e eu cumpro com
com responsabilidade, com dedicação. Eu procuro entender as coisas, eu procuro ir atrás dos projetos. E no dia que ele falou de politicagem, foram 2 projetos que tinham envolvimento direto com o meu nome, porque eu propus uma audiência pública, eu fui o proponente do projeto que o doutor Ricardo ia emendar, e foi usado com o termo politicagem. Então, eu estou há 3 sessões tentando explicar a realidade. Eu tenho conversado com as pessoas, e hoje foi a 3ª questão dos pareceres. Ainda bem que eu não fui ler quando eu fui convidado, quando o Júnior Rocha passou mal, porque eu ia ficar com vergonha de ler aquilo. O parecer da nossa emenda foi contrário, e do 0 foi a favor, 2 pesos e 2 medidas, como Vossa Excelência disse. Então, assim, é muito triste isso. Eu fiz 3 solicitações, espero que a mesa atenda, que a gente convoque o prefeito aqui para ele prestar esclarecimentos, e que a gente coloque na justiça essas questões para ter um mediador, que o juiz defina quem tem razão. A população acho que tem o direito de saber isso. Aí a gente vai saber certo. Obrigado, presidente. Ô, vereador. Eu entendo a sua indignação, o vereador. E eu disse que não vou entrar nesse tema porque acaba dando discussão e o propósito acaba não acontecendo. Eu fiquei indignado também por isso. Fiquei indignado o dia que ele me chamou de burro ignorante, que eu não sei nada de lei. Fiquei indignado de outro dia que ele chamou todo mundo aqui de que nós não somos homem, que a gente tem 2 palavras. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que isso aí é uma coisa que foge do nosso poder aqui. Para encerrar, vereador. Obrigado. Com a palavra, doutor Ricardo. Permite falar daqui, presidente? Sim, só para informar que vou interromper a sessão por 10 minutos, tá? Depois eu falo. Esse aqui é CDP. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público presente, internauta que nos assiste. Em relação à LOA, o remanejamento 0, a gente tem que seguir realmente a simetria. Isso é lei, e não tem como fazer uma emenda de um valor numa, depois de um valor na outra, sendo que a primeira é 0%. Então, isso é lei e tem que ser seguido. Estou aí junto com a palavra do nobre vereador Júnior. Concordo com você. Em relação ao projeto de lei número 1390, que a gente tem tido essa discussão ainda sobre esse projeto, apesar do projeto já ter sido vetado, apesar de essa casa já ter mantido o veto, eu acho que uma discussão infrutífera, a não ser que realmente tenha que entrar na justiça. E aí eu coloco aqui para o nobre vereador Júnior Dentista, que ele é um vereador, é uma pessoa pública, ele pode fazer isso, solicitar na justiça a avaliação da emenda e também a avaliação do projeto 1390, para saber qual é a opinião do juiz em relação a isso. Vossa Excelência pode fazer isso. Sendo o seu projeto de lei autorizativo ou não, ele demanda custo por executivo, e isso fere a lei orgânica municipal. Ele é inconstitucional, isso aí eu não tenho dúvida mesmo. Isso aí está nos pareceres de jurista, está no parecer do STF, e se for autorizativo é pior ainda, porque além de inconstitucional, ele é injurídico. Então, eu acho que poderia fazer isso mesmo, entrar na justiça para a gente poder saber qual é o parecer do juiz em relação a isso. Em relação às 40 horas, eu acho que o secretário de administração não conseguiu entender direito. São duas matrículas de 20 horas. Ou seja, se você pega 50% de cada matrícula, você vai pegar 10 horas de cada matrícula. Você não vai pegar uma matrícula inteira de um trabalho. Tá? É igual a qualquer outro. Se outra pessoa tem 40 horas, ela vai pegar 20 horas do mesmo jeito, totalizando as 20 horas. Não vejo também dificuldade nenhuma de entendimento nisso aí. Bom, o que eu quero dizer é isso, é inconstitucional, eu acho que é o que eu estou falando, esse projeto já foi lido, já foi votado, e a discussão em cima disso é infrutífera, a não ser que a gente realmente leve para a justiça. É só isso. Obrigado, presidente. Boa noite.
Vamos lá. Eu vou falar um pouco dessa emenda de 25%, né? Se foi o parecer contrário, eu acho que é o parecer certo, porque o PPA, a LOA e a LDO tem que estar em simetria. Isso é indiscutível. Artigo 65 da Constituição Federal. Só ir lá no artigo 65. Quem tem um vadimeco em casa pode procurar no artigo 65 da Constituição Federal. Né? Vai lá que vai ver o que reza no PPA. Só ver. Não precisa ser nenhum jurista para ver isso. E também tem um decreto número 2.829, de 29 de outubro de 98, também que fala sobre o PPA. Quem tem alguma dúvida, pode anotar aí, decreto 2.829, de 29 de outubro de 1999. Vai falar sobre o PPA. Quem está com dificuldade de entender, pode dar uma pesquisada. O que é o PPA? É o plano de médio prazo. Né? Nós, quando entramos nessa casa, no primeiro ano de governo, votamos o PPA para os 4 anos seguintes. Os 3 anos da nossa legislatura e mais um do futuro prefeito, do futuro vereadores que aqui estarão. Né? E já entra com um ano do PPA feito por esta casa não, minto, pelo Executivo. Então, não é essa casa que organiza o PPA. Quem organiza o PPA é o Executivo. Né? O pessoal pode estar achando que, pela fala dos vereadores, é essa casa aqui que detém, né, de fazer o PPA, e não é o Executivo. Eu também acho, 4 anos, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, mas isso é o que manda a lei. A gente não pode fugir disso. Temos que respeitar. O que diz a LOA? A LOA vai disciplinar todas as ações do governo. Né? Não poderá ter nenhuma despesa que não está na LOA. É exatamente isso. Então, a LOA tem que estar em simetria com o PPA, e a LDO também. Né? Não pode estar fugindo nada dali. E já vou pegar um gancho aqui no empréstimo, que foi citado aqui. Não está previsto no PPA fazer empréstimo. Eu acho que não está previsto. Temos que observar esse ponto. O prefeito quer fazer um empréstimo, mas não deixou no PPA. Eu acho que isso aí é uma coisa grave. E nem acabei de ler a mensagem, já fiz algumas solicitações. Vamos convidar o prefeito, marcar um dia para ele vir aqui, né? Porque mandou também, sem dizer quanto que vai pagar, só disse que vai pegar 5 milhões. Vai pagar quanto? A única coisa que está escrito, que para poder fazer o empréstimo, ele já tem que pagar 100 mil reais, só para fazer o empréstimo. Então, o município já vai perder 100 mil reais para poder fazer o empréstimo, fora a taxa de juros que nós vamos pagar ainda, que nós não sabemos. Então, quando a mensagem vir para essa casa, por que não põe o quanto que a gente vai pagar? Só o quanto a gente vai pegar de dinheiro. Qual é a necessidade de pegar esse dinheiro? Então, vamos chamar o prefeito para explicar isso para a gente. Com certeza. Voltando aqui, né, sobre o PPA. Foi dito aqui que até hoje não pegamos nenhuma irregularidade. Também creio que não. Mas, graças ao remanejamento zero, nós pegamos um contrato da Delta Tech. Quem lembra do episódio da Delta Tech, nesta casa? Que foi uma briga, 40 chefes de família desempregados, né? Eles ganharam a licitação em maio e abandonaram a cidade. Não quiseram prestar o serviço. Por que será? Foi graças ao remanejamento zero do PPA. Foi uma discussão danada nessa casa, que essa casa aqui queria prejudicar 40 famílias. Mas se não fosse o PPA zero, não ia passar o contrato aqui nessa casa, o remanejamento a gente não ia saber.
Então, tem lá, é demais o remanejamento zero, não é? É uma discussão, gente, né? Eu acho que 40%, isso aí não existe. 25% é muito. Nós estaremos dando uma carta de crédito ao prefeito de quase 60 milhões de reais. Né? Nosso orçamento está previsto em 232 milhões, 25% dá 58 milhões. O dinheiro do fundo eles aplicam em banco e perde dinheiro, igual aconteceu aí. Né? Então, é difícil. O prefeito vai poder ter quase 60 milhões em mãos para remanejar daqui para lá. Agora, eu desafio qualquer vereador dizer que essa casa aqui vetou algum remanejamento. Nunca foi negado. E quando demora, o erro é de lá. O erro não é daqui, não. O vereador Russo falou das passagens. Realmente. Demorou por causa deles, da secretaria, que é incompetente, manda as coisas para cá faltando documento, ou é má fé. Aí tem que escolher. O que é? Incompetência ou má fé? Eu não sei dizer. Né? A gente, quando manda uma lei para lá, eles cobram da gente. Aí, quando vem para cá, vem sem nada. Então, infelizmente, se há politicagem, quem está fazendo é o prefeito. Isso aí eu falei e falo novamente. Há uma politicagem, sim, mas não é dessa casa, não. Se alguém interpretou assim, interpretou errado. Que tudo que a gente pede ao executivo, tudo, não sai. Você faz uma indicação, não sai. Você faz um requerimento, não tem. Então, há politicagem, sim, com certeza. Quando o vereador deixa de ser atendido, é politicagem. Agora, tudo que vem para cá, a gente aprova. Eu nunca vi um vereador aqui reprovar nada do executivo. Nunca vi. Negar, fazer sacanagem. Agora, eles já fazem com a gente, sim. Eles fazem isso com a gente. Faz uma indicação. Eu estou lutando para trocar um aparelho de academia, tirar da beira do campo que não vai ninguém. Não dá uma pessoa lá fazendo academia de terceira idade, para botar na pracinha. Só trocar os aparelhos. Já tem 6 meses. Já fiz 2 indicações. Hoje eu conversei com o secretário Roberto. Pedi ao Roberto, vamos ver isso aí, Roberto. Não, vou fazer. E nunca fazem, gente. Então há politicagem, sim. Eu vou interromper a sessão por 10 minutos, para a gente poder voltar e dar continuidade.
Coloca em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 2/2019, de autoria dos vereadores Alex Joaquim da Silva, Darley Gomes de Moraes, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Ricardo Campos Passos e Hilton Vieira da Silva, que altera a redação do caput do artigo 8º, artigo 9º e artigo 12 do projeto de lei ordinária número 140/2019, lei orçamentária anual. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Rejeitado por 6 votos não, contra 4 votos sim. Coloca em discussão e votação única a proposta de emenda modificativa número 3/2019, de autoria dos vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, José Paulo Carvalho de Oliveira, Paulo César Leandro Simplício, João Carlos dos Santos Máximo, Flávio de Almeida Ribeiro e Luiz Fernando Colucci Júnior, que altera a redação do caput do artigo 8º do projeto de lei ordinária número 140/2019, lei orçamentária anual. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos, contra 4 votos não. Encerrado a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Alguém vai explicar alguma coisa? Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 2 de dezembro do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.